Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo estudo a Palavra de Deus. Hoje, continuando o assunto bíblico, nós vamos ler Parábola de Jesus, capítulo 15. A esperança da vida. Lembrando aos irmãos, esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia ou escutarem o audiobook, para que os irmãos possam criar raízes por si mesmos e irem buscar e beber direto da fonte. Então vamos lá, Parábola de Jesus, capítulo 15, a esperança da vida. Os rabinos ficaram desapontados com Jesus porque era que aquele que pretendia ter tão elevado caráter não se relacionava com eles e não seguia os seus métodos de ensino, porque andava tão despretensiosamente atuando entre todas as classes. E aqui nós vemos já o primeiro ponto, já que causou a distinção entre Jesus e aqueles que... os líderes religiosos da época. Porque Jesus não usava os mesmos métodos que eles. Por que Jesus não fazia isso? Por que Jesus fazia isso? Usava outros métodos que não os deles. Por que Jesus se aproximava daquele tipo de pessoa? Daquelas classes, porque ele não falava só com os líderes religiosos, porque só não falava com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, porque não falava só com esses, mas falava com todo mundo, com publicanos e pecadores, porque Jesus ia até todos e não ficava em um grupo só. Eles não conseguiam compreender isso. Consideravam-se muito ilustrados, cultos e preeminentemente religiosos, mas o exemplo de Cristo lhes desmascarou o egoísmo. E aqui está o ponto, porque Jesus ia até os outros e não ficava apenas falando com eles. Eles sempre iam até Jesus. Porque Jesus não era egoísta, porque Jesus veio para compartilhar a salvação com todos e não com um grupo seleto. Jesus veio para dar salvação a todos. Então ele ia a todos e não ficava com os líderes. Ele não era exclusivista. Devemos tomar cuidado com o exclusivismo. Por estarmos na igreja remanescente, não devemos achar que eu e você somos melhores que todos e que não precisamos pregar o evangelho aos outros. O testemunho de Jeová já está perdido. Se bem que é difícil, né? Que eles não aceitam nada. Enfim, aquele da Umbanda, aquele do Candomblé, aquele ali já está perdido. Aquele ali não tem salvação. Pessoas exclusivistas, homossexual... Qualquer coisa que seja, não devemos achar que somos melhores que ninguém. Devemos levar a Cristo a todos com o mesmo amor que Deus nos amou. Devemos amar aos outros a ponto de dar a vida por eles. Por mais que isso que possa ser rejeitado. A maioria irá rejeitar a morte de Jesus. A maioria irá se perder. Não devemos ser como a maioria que julga. Devemos ser como Cristo. E se possível for, se preciso for, dar a vida por aqueles que precisam, por aqueles que não conhecem, que eles comecem a compreender. Os escribas e fariseus sentiam-se reprovados naquela presença pura. Mas como se podia dar que os publicanos e pecadores se sentissem atraídos por Jesus? Os escribas e fariseus, eles se sentiam reprovados por Jesus. Eles percebiam que, ao olhar para Cristo, eles estavam o quê? Reprovados, a conduta deles não era aceita. O egoísmo que eles carregavam, a hipocrisia que eles carregavam de querer colocar leis para os outros e não para eles, essas coisas eram reprovadas pela própria vida de Cristo. E eles não conseguiam compreender como que os publicanos e os outros pecadores se aproximavam de Cristo, eram atraídos a Cristo, enquanto eles sentiam repulsa de estar próximos a Cristo. Não sabiam que a explicação estava justamente nas palavras que pronunciaram como insidiosa acusação. Este recebe pecadores. As pessoas que iam ter com Jesus sentiam que em sua presença, que mesmo para elas, havia escape do abismo do pecado. Mesmo para o pecador, mesmo para o publicano, que era considerado um traidor da nação, mesmo para uma prostituta havia perdão, mesmo para o adúltero havia perdão, mesmo para aquele paralítico que estava paralítico pelas suas próprias ações, que nós não sabemos quais são, havia perdão a ele e ele desejava ir até Cristo. E assim os amigos o levaram e desceram pelo telhado. Mesmo para ele havia perdão em Jesus.
Os fariseus, para elas, só tinham escárnio e condenação. Ou seja, os fariseus olhavam para aquelas pessoas que eram publicanos e pecadores apenas com escárnio e condenação. Eles eram os juízes justos da época, porque aqueles ali estão perdidos, estão condenados. Nós não. E aí eles faziam escárnio, eles condenavam. E Cristo, porém, as saudava como filhos de Deus, que na verdade se afastaram da casa paterna, mas não foram esquecidas pelo coração do Pai. Jesus tratava os publicanos e pecadores como filhos de Deus, que se afastaram do caminho, que se afastaram do Pai. Enquanto os fariseus os afastavam mais ainda, o repudiavam, escarneciam, condenavam. E aí nós vemos a distinção entre as condutas de Cristo e dos fariseus. Uns apenas condenando e outro, Cristo, amando e trazendo a si, sabendo que eles estavam perdidos porque estavam aqui. Mas Deus ainda os ama e Deus vai até eles. Cristo não lembrou seus ouvintes dessa vez as palavras da Escritura. Aqui um ponto importante. Jesus ele trabalhava de duas formas, e a maioria delas era por parábolas, nós já vemos isso, mas Jesus também usava as Escrituras, e neste ponto aqui específico ele não usou as Escrituras, ele usou uma parábola, ou duas parábolas que a gente vai estudar. Por que isso? E por que isso é importante? Porque devemos saber que há momentos em que devemos usar as Escrituras e há momentos em que devemos usar ilustrações que elas irão causar mais impacto. Devemos pedir orientação de Deus quando estivermos dando estudo, quando estivermos ministrando a palavra, quando tivermos que trazer a luz da verdade para alguém, saber qual é o momento certo de usar qual coisa. Agora eu devo usar uma palavra, ou agora eu devo usar a palavra, ou agora eu devo usar uma ilustração. E naquele momento, Jesus usou a ilustração. Apelou ao testemunho da sua própria experiência deles que estavam ao seu redor. E a experiência que eles podiam ver. Os planaltos que estendiam ao longe, ao oriente do Jordão, ofereciam abundantes pastagens para rebanhos, e pelos desfiladeiros e colinas arborizadas desgarravam-se muitas ovelhas perdidas, para ser procurada e trazida de volta pelo cuidado do pastor. Entre a multidão que rodeava Jesus haviam pastores e também homens que investiam dinheiro em rebanhos e gado, e todos podiam apreciar a ilustração. Ou seja, Jesus aproveitou o momento, o lugar que eles estavam, a profissão daqueles que estavam ao seu redor, para trazer uma ilustração que iria casar exatamente com a mensagem que ele queria passar. Eu e você devemos estar sempre atentos ao nosso redor, com quem estamos falando, aonde estamos, para levar a mensagem ideal para aquelas pessoas. Os homens podem negar as reivindicações de seu amor, podem dele desviar-se, podem escolher outro mestre. Contudo, pertencem a Deus, e Ele anela recuperar sua propriedade. Olha que importante isso. Os homens podem renegar o amor de Deus. Os homens podem se desviar do amor de Deus, escolher outro mestre. Contudo, pertencem a Deus, e Ele, Deus, anela recuperar sua propriedade. Eu e você que estamos aqui nesse mundo, que andamos por lugares desolados, que estamos aqui no deserto do pecado, eu e você que estamos sofrendo neste mundo, eu e você que por algum motivo podemos estar afastados de Deus, Deus anela nos recuperar. Deus deseja que voltemos a Ele, Deus deseja nos recuperar a Ele. Na parábola, o pastor sai em busca de uma ovelha, o mínimo que poderia ser numerado. Assim, se houvesse apenas uma alma perdida, Cristo por ela teria morrido. E aqui eu acho um ponto importante, né? Se apenas Eva tivesse comido do fruto e Adão não comesse, Cristo viria morrer apenas por Eva. Se Adão e Eva não tivessem pecado, tivessem filhos, e eles fossem se multiplicando até chegar à nossa geração, e por algum motivo eu pecasse, eu fosse lá e comesse do fruto, que a árvore estava lá, quando Ellen White visitou outros mundos, ela viu que em outros mundos havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, então a árvore estava lá nos outros mundos, está lá nos outros mundos e estaria aqui também ao nosso alcance. Com uma árvore ali, eu poderia pecar, você poderia pecar, e Jesus viria para salvar apenas a mim
e a você tivéssemos pecado, mesmo com todo mundo perfeito. A ovelha desgarrada do rebanho é a mais desamparada de todas as criaturas. Precisa ser procurada pelo pastor, pois não pode sozinha encontrar o caminho de volta. O mesmo se dá com a alma que desviou de Deus. Está tão desamparada quanto a ovelha perdida. E se o amor divino não fosse salvá-la, jamais poderia achar o caminho para Deus. Quando nós conhecermos a Deus e por algum motivo nós nos desviamos do caminho, nós, por nós mesmos, não conseguimos voltar. Por isso que é tão importante vigiar para não cair. Deus vai até nós, Deus vai usar pessoas para ir até nós. Mas devemos vigiar para não cair. Por que vamos passar por essa experiência traumática de sermos ovelha perdida, se podemos continuar andando no rebanho? Por que iremos nos afastar de Deus voluntariamente? Por que iremos tirar os nossos olhos da vista de Deus? Porque uma ovelha... Isso é interessante, essa me veio agora na cabeça. A ovelha está lá andando, seguindo o rebanho, ouvindo a voz do pastor, e elas caminham ouvindo a voz do pastor, mas em algum momento aquela ovelha desviou o olhar do pastor, olhou para o outro lado, andando num lugar estreito, perigoso, caiu, desviou, se perdeu, o pastor não viu, continuou falando lá na frente e seguiu, chegou lá na fazenda, no estábulo, no redil, se eu não me engano que é a palavra usada, contou as ovelhas, viu que faltou uma, ele volta para buscar. Mas se eu e você, hoje, pessoas inteligíveis, nós podemos nos distrair, tirar os olhos de Jesus e nos perdermos, então para isso devemos tomar cuidado para não tirar os olhos de Cristo, para não nos cairmos, para não nos perdermos, para não passar por essa experiência traumática de nos afastarmos de Deus. Sabemos que estamos perdidos, queremos voltar a Deus, mas sozinhos não conseguimos. Para evitar isso, não podemos tirar os olhos de Cristo. E para eu não tirar os olhos de Cristo, eu tenho que tirar tudo aquilo que pode ser uma distração. E aqui entra, inclusive, uma coisa que é bem difícil, que eu tive que falar para acredito que seja um jovem que me perguntou aqui no canal. Tudo aquilo que me afasta de Deus, seja filme, seja série, seja qualquer coisa. E o jovem perguntou em um outro vídeo se ele poderia assistir Dragon Ball, que é um desenho de luta japonês, eu resumi assim. E eu falei, não, por causa disso, disso, mandei o vídeo pra ele. Eu falei, não, eu só mandei o vídeo. Nesse vídeo aqui eu falo sobre isso. E aí mandei o vídeo que eu falava sobre aquilo. E ele viu o vídeo e ele falou, então eu não posso assistir nada? E eu falei, é melhor que não. Palavras duras, mas que devem ser ditas, que devem ser tomadas com precaução, para não desviarmos o nosso olhar de Deus. Eu estou ficando muito tempo aqui e eu acho que a gente vai passar dos 20 minutos, porque eu preciso falar coisas importantes aqui sobre a outra parábola da dracma. E é difícil falar isso para uma criança. Você não deve fazer isso, porque isso vai te afastar de Deus. E é difícil para mim, porque ele perguntou de um desenho que eu assisti também muito quando criança, assisti também até um tempo atrás. São coisas que entretenimentos que o mundo nos dá, que entorpecem nossa mente, que nos afastam de Deus, que colocam uma barreira ali, uma distração, e quando nós menos esperarmos podemos tropeçar, cair, ficar aqui rolando, clamando, sem saber como voltar para casa, com medo de voltar. Muitas vezes temos medo de voltar, porque os olhos vão nos condenar, os olhos vão apontar, enfim, vão tentar resumir, que senão a gente vai ficar só na parábola da ovelha perdida. Deixa as 99 no redil e sai em busca da ovelha desamparada. Quanto mais escura e tempestuosa a noite, quanto mais perigoso o caminho, quanto maior a apreensão do pastor, tanto maior é a apreensão do pastor, e tanto mais diligentemente a procura. Faz todos os esforços possíveis para encontrar a ovelha perdida. E aqui é Deus indo atrás de mim e de você, perdidos neste mundo. Ele faz todos os esforços. Quanto maior está o nosso perigo, quanto mais estamos afastados, quanto mais estamos com medo, quanto mais ao nosso redor as trevas nos encobrem, mais diligentemente Deus vem até nós, com mais cuidado, com mais empenho, com mais afinco, para nos encontrar e nos salvar. Graças a Deus, Ele
não nos apresentou à imaginação o quadro de um pastor aflito voltando sem ovelha. O pastor volta com a ovelha. O pastor encontra a ovelha. Não importa aonde você foi, não importa as dificuldades que você passou, não importa o quão longe você foi de Deus. Deus vai até você e Ele vai voltar com você. A parábola não fala de fracasso, mas de êxito e alegria pela recuperação. Eis a garantia divina de que nenhuma ovelha extraviada do redil de Deus é desprezada, nem abandonada sem socorro. Cristo salvará a cada um que se queira deixar redimir do abismo da corrupção e dos espinheiros do pecado. Cristo vai salvar a todos que queiram ser salvos. Todos aqueles que estão arrependidos, todos aqueles que estão sofrendo aqui e clamam a Deus por salvação, esses serão salvos. Não é o mais bonitinho e cheiroso que está na frente da igreja. Não é o pregador, não é o pastor. Podem ser, sim. Mas se não houver, de fato, a vontade e o desejo de salvação em cada um desses, não haverá salvação. Se não houver, de fato, o desejo da salvação, o arrependimento da vida aqui e o clamor para que Deus os ajude, para que Deus os salve, porque é Deus quem vai salvar, não haverá salvação. Haverá salvação para todos aqueles que clamam a Deus, que querem a salvação. Todos aqueles que se arrependeram, todos aqueles que têm medo do pecado, todos aqueles que estão lutando contra esse mundo. Haverá salvação. Judeus ensinavam que o pecador devia arrepender-se antes de lhe ser oferecido o amor de Deus. E a seu parecer, o arrependimento é obra pela qual o homem ganha o favor de Deus. Os judeus ensinavam que você ganhava o favor de Deus quando você se arrependia. Deus não vinha até você se você não se arrependesse. Deus não vinha até você se você tivesse em pecado. Contraste do pastor que vai até a ovelha. Foi esse pensamento que induziu os fariseus atônitos e irados a exclamarem: este recebe pecadores. Conforme sua suposição, não devia permitir que pessoa alguma que ele se achegasse sem ter arrependido. Mas na parábola da ovelha perdida, Cristo ensina que a salvação não é alcançada por procurarmos a Deus, mas Deus nos procura. Não é o quanto você procura a Deus que vai te salvar. Nós seremos salvos porque Deus nos procura, porque Deus veio até nós. E aí eu entendo a necessidade de Deus, e Ele já está vindo, e eu clamo, e Ele vai me salvar, e Ele vai te salvar. Não é porque simplesmente você quer, inclusive cabe aqui a gente já estudou, se eu não me engano, desejar de todas as nações, em que o perdão não é algo que provém, aliás, o arrependimento não é algo que provém de mim. Não é eu que desejo me arrepender. É um trabalho do Espírito Santo em mim. E ele me convence que eu devo me arrepender. E aí eu me arrependo. É tudo Deus. Eu não tenho nada. Meu papel é nenhum aqui. Eu só tenho que aceitar. Eu só tenho que querer. Que é Deus que vem até mim. É Deus quem me salva. E eu só aceito. Eu só aceito, é de graça, é difícil de entender para nós que sempre queremos algo em troca, temos um absurdo. É só querer, é só aceitar e Deus vai nos salvar. Ah, então eu aceitei a salvação, eu aceitei a salvação e agora eu vou viver uma vida de pecado. Não tem arrependimento. As pessoas acham que, não, eu aceito. Pronto, agora Deus eu aceitei e vou viver minha vida no mundo, vou me jogar no mundo, vou viver conforme o meu próprio querer, o meu egoísmo, as minhas vontades, a minha vaidade, e acho que está tudo bem. 20 minutos e eu nem comecei a parábola da dracma. Bom, eu vou pular aqui para a gente ir para a parábola da dracma, que tem coisas importantes lá. Por isso que eu falo aos irmãos, leiam o capítulo completo no aplicativo da Bíblia, porque tem muita coisa importante aqui que a gente às vezes não vê quando está estudando. Começando a falar da parábola da dracma perdida. No Oriente, as casas dos pobres consistiam usualmente de um único quarto, frequentemente sem janelas e escuro. O quarto raramente era varrido e uma moeda que caísse era facilmente coberta pelo pó e lixo.
Para encontrá-la, mesmo durante o dia, era preciso acender uma candeia e varrer a casa diligentemente. Então aqui nós conseguimos compreender a parábola. Por que a mulher acendeu a candeia? Porque ela varreu a casa. Por conta disso. O dote de casamento da mulher comumente consistia em moedas que ela guardava cuidadosamente como seu maior tesouro para transmitir às filhas. A perda de uma dessas moedas era considerada séria calamidade e sua recuperação era causa de grande alegria que as vizinhas participavam prontamente. Então aqui nós vemos aqui exatamente o contexto da parábola. Ela perdeu a moeda, encontrou a moeda. Perder era uma calamidade, encontrar um motivo de grande alegria que inclusive os vizinhos vinham comemorar. A ovelha perdida sabe que está perdida, deixou o pastor e o rebanho, e não pode salvar-se por si. Representa os que reconhecem estar separados de Deus, aqueles que já andaram nos caminhos e se afastaram de Deus. E essa é a ovelha perdida. E estão numa nuvem de perplexidade, em humilhação e muito tentados. A dracma perdida representa os que estão perdidos em delitos e pecados, mas não estão conscientes de sua condição. A dracma representa aqueles que não conhecem a verdade, estão perdidos, estão no mundo, estão perdidos, estão vivendo em pecado, mas não sabem que estão vivendo assim. Mas estão alienados, mas não estão conscientes de sua condição. Estão alienados de Deus, não o sabem. Sua vida está em perigo, porém estão disto inconscientes. Estão em perigo, mas não estão conscientes do perigo. Há muitas pessoas, se não a maioria das pessoas que estão nessa situação. Estão em perigo, estão no mundo, mas não sabem que estão em perigo. Nessa parábola, Cristo ensina que mesmo os que são indiferentes às reivindicações de Deus são objeto de seu amor piedoso, mesmo aqueles que não o conhecem, mesmo aqueles que nunca tiveram contato com a palavra, são objeto do amor de Deus, são objetos da piedade de Deus e da misericórdia de Deus, precisam ser procurados para serem reconduzidos a Deus. Deus os ama, Deus os quer e Deus deseja reconduzi-los a Ele. Não sabem que estão perdidos, não sabem que estão vivendo, não sabem os perigos que está se encontrando na sua vida, mas mesmo assim Deus os ama, mesmo assim Deus os deseja, mesmo assim Deus quer reconduzir eles a Deus, mesmo sem eles saberem. A ovelha afastou-se do redil, vagava no deserto ou nas montanhas, a dracma foi perdida em casa, estava próxima, contudo só podia ser descoberta por meio de busca diligente. Um se perdeu longe de casa e outro se perdeu dentro de casa. A dracma pode ser eu e você perdidos dentro da igreja, achando que está tudo bem conosco. A dracma pode ser uma pessoa perdida no mundo, que não sabe o perigo que está enfrentando. Perdida dentro da igreja, sem saber. Perdida fora da igreja, sem saber. Essa é a dracma. A dracma pode ser eu e você dentro da igreja. A dracma pode ser o nosso vizinho que não conhece nada de Deus. E Deus deseja da mesma forma, tanto os que estão perdidos dentro quanto fora da igreja, aqueles que têm conhecimento de Deus ou que não têm conhecimento de Deus. Deus almeja salvar a todos. Embora esteja sobre o pó e lixo, a moeda é ainda de prata. O possuidor procura-a porque é de valor. Assim todo ser humano, embora degradado pelo pecado, é precioso aos olhos de Deus. Todo ser humano, embora degradado pelo pecado, é precioso aos olhos de Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. E Deus quer te conduzir à salvação. Não importa se você é uma ovelha perdida, se você é uma dracma perdida, não importa se você está nos caminhos certos. Deus quer que continue o caminho certo. Se está perdido, quer o encontrar, reconduzir a casa. Se você não sabe que está perdido, Deus quer te mostrar que você está perdido, os perigos que você está enfrentando e te reconduzir a Ele. Deixa eu pular aqui para os últimos. Aqui, vou ler esses dois textos e depois o último para a gente encerrar aqui já. Estamos em 25 minutos. Como hoje é domingo, a gente pode ficar conversando um pouquinho mais. A mulher da parábola busca diligentemente a dracma perdida, acende a candeia e varre a casa, remove tudo que possa impedir a sua procura, embora uma única dracma esteja perdida, não cessam seus esforços até encontrá-la. Semelhantemente, a família
Se algum membro estiver perdido para Deus, deve ser empregado todo meio possível para recuperá-lo. Todo meio possível para salvar os da nossa família deve ser empregado. Por mais que eles não saibam que estão perdidos. Por mais que eles não percebam que estão perdidos. Por parte de todos, haja diligente e cuidadoso exame próprio. Exame próprio, meu. Eu tenho, na minha casa, eu tenho que olhar para mim, tenho que olhar para minha família. Devemos cada um olhar por nós e um pelos outros dentro de casa, para que nós não nos percamos dentro de casa. Observem-se os costumes de vida. Quais são os meus costumes, os seus costumes, os costumes dos nossos ao nosso redor? O que meu filho está fazendo? O que ele está assistindo? O que a pessoa está fazendo? O que ela está lendo? Observem-se os costumes. Vede se não cometem uma falta ou um erro no governo do lar, pelo qual se confirme na impenitência. Se na família um filho não estiver consciente de sua condição pecaminosa, os pais não devem descansar. Você sabe que seu filho está em erro, você não deve descansar, você deve insistir, você deve mostrar, você deve instruir. Um cuidado com a família, um cuidado com o lar. Acenda-se a candeia, examine a palavra de Deus e a sua luz procurai diligentemente tudo o que houver na casa, para ver por que este filho está perdido. Por que ele está perdido? Por que ele está longe? Por que ele está afastado? O que está acontecendo aqui? Será que é uma coisa que eu fiz? Será que são as minhas atitudes que estão afastando meu filho de Deus? As atitudes da minha esposa? O que está acontecendo? Vamos acender a candeia, vamos abrir a palavra de Deus, vamos estudar, vamos compreender o que está nos afastando de Deus, o que está afastando nossos filhos de Deus, o que tem afastado os filhos dos filhos de Deus da casa de Deus, o que tem afastado meu filho da casa de Deus, o seu filho da casa de Deus, é o seu comportamento, o meu? O que tem afastado? Tem um outro texto do Espírito de Profecia que eu não vou lembrar agora, em que Ellen White diz que muitos dos... Acho que a gente já leu aqui, se eu não me engano. Muitos dos filhos da igreja, os nossos filhos, estão se afastando porque chegamos em casa e descemos a lenha na igreja. Pregador tal, falou tal coisa errada, pregador tal não é bom, isso aqui está tudo errado na igreja, isso, aquilo. Eu e você falamos só coisa errada da igreja. E nós afastamos o nosso filho. Por que eu estou aqui nessa igreja? Se meu pai e minha mãe só falam coisa errada da igreja, só tem coisa errada lá dentro. Será que eu e você temos tendo a atitude de afastar os nossos filhos de Deus? Para termos cuidado. Devemos sim advertir, mostrar. Olha, isso daqui está errado por causa disso, disso e disso. Mas não uma crítica por crítica. Eu não gosto de sermão ruim. O irmão não prega bem, o irmão fica gaguejando, o irmão não estuda. Não é uma crítica por uma crítica, tem que ter uma crítica com fundamento e a instrução do nosso filho. Isso está errado por causa disso, disso e disso. Nós continuamos indo à casa de Deus porque não vamos à igreja por causa de homens, mas por causa de Deus. E devemos ser o exemplo dentro da igreja, mostrar que Deus tem um povo fiel em todos os lugares, mesmo quando a igreja está errada. E devemos ter essa atitude de ensinar aos nossos filhos, mostrar os erros, mostrar como os agir em determinados erros. E não simplesmente se afastar da palavra. Muitas vezes eu critico críticas, apenas que não críticas de fato, julgamentos. Muitas vezes eu julgo em vez de admoestar, advertir. E quando eu julgo, aí eu estou ensinando meu filho a se afastar de Deus. Quando eu adverto, quando eu admoesto, mas continuo fazendo a minha parte como um cristão fiel. Eu estou ensinando meu filho a como ser um cristão fiel. Será que as minhas atitudes têm afastado os meus filhos da casa de Deus? As suas atitudes têm afastado os seus filhos? Examinem os pais o próprio coração e esquadrinhem os seus hábitos e costumes. Os filhos são a herança do Senhor e lhes somos responsáveis pela administração de sua propriedade. Os filhos são a herança do Senhor e nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Devemos olhar para as nossas atitudes, porque elas, na maioria das vezes, estão afastando nossos filhos. E aqui é interessante, examine os pais, os próprios coração e escandinhem os seus hábitos e costumes.
Eu acabei de falar, os nossos hábitos, os nossos costumes. O que a gente faz pode estar afastando os nossos filhos. Não é a igreja, não é o mundo. É eu mesmo, no meu modo de agir, no meu modo de falar. Aquilo que eu faço, as minhas obras, afasta os meus filhos. Cuidado com isso. Vou ler mais um texto e depois o outro a gente encerra. A obra de ganhar os filhos para Cristo. Muitos pais confiam ao pastor ou ao professor da escola sabatina. Porém, assim fazendo, negligenciam a responsabilidade imposta por Deus. A obra de ensinar os nossos filhos no caminho de Deus não é do pastor, não é da escola sabatina, não é da igreja. É minha e sua como pais. Isso foi dado a nós como pais. A educação e instrução dos filhos para serem cristãos é o mais elevado serviço que os pais podem prestar a Deus. A educação e instrução dos filhos para serem cristãos é o mais elevado serviço que os pais podem prestar a Deus. Eu quero ser missionário, eu vou para fora do país, vou lá para a janela 1040. O maior serviço como cristão que eu poderia fazer é instruir os meus filhos no caminho. Não é salvar o mundo. Muitas vezes eu estou preocupado em salvar o mundo, mas a minha casa está uma ruína, está totalmente perdida. Devo me preocupar em conduzir a minha casa em primeiro lugar. A educação e instrução Aqui não. É uma tarefa que requer paciência e esforço de toda a vida. Paciência e esforço de toda a vida. Diligente e perseverante, pela negligência desse trabalho é nos confiado. Provanos, mordomos infiéis. Quando negligenciamos a obra que devemos fazer aos nossos filhos, de instruí-los, de educá-los, estamos sendo mordomos infiéis. E Deus não a desculpará. Deus não vai desculpar o pai e a mãe que negligenciaram o ensino do filho. E para a gente encerrar o último texto. E quando alguém é reconduzido a Deus, todo o céu se alegra. Serafins e querubins tocam suas harpas douradas e cantam louvores a Deus, ao Cordeiro, por seu amor e misericórdia pelos filhos dos homens. Quando alguém é reconduzido a Deus, não importa se é eu, se é você, se é o nosso vizinho, se é uma ovelha perdida que estava aqui e se afastou, se é uma dracma que estava dentro da igreja, se perdeu, se é uma dracma que estava no mundo, perdido, sem saber que estava perdido, se é dentro do nosso lar, um filho perdido, não importa qual é a situação, quando um pecador se arrepende, tem alegria no céu. E tem que haver a mesma alegria aqui na terra. Isso era um ponto que eu queria comentar. Algumas vezes eu falei aqui, e às vezes o irmão pode entender errado, então já vou explicar isso. Pra gente, 32 minutos, antes de 40 eu termino. Já falei algumas vezes aqui que tem alguns irmãos, tem alguns casos, e você deve conhecer aquela pessoa que vai lá, se batiza, sai para o mundo de novo, se batiza, sai para o mundo de novo, se batiza, sai para o mundo de novo. Não cabe a mim e a você a julgar a pessoa quando ela está se batizando. E nem julgar quando ela saiu para o mundo. Não cabe a mim e a você julgar isso. No momento que ela entrou, não tem que batismal. Não é o momento de falar, de novo. Não é o momento de falar isso. É o momento de nos alegrarmos. Às vezes quando eu falei aqui pode ter a impressão que eu dei a entender. Acho que eu dei a entender, ou talvez eu tenha deixado a impressão errada de que de novo, a pessoa que não se converteu, não cabe a nós julgar. Cabe a nós nos alegrar, comemorar, festejar que ela está se entregando a Deus. Se ela se desviar de novo, misericórdia, vamos orar, vamos buscar como uma dracma perdida, como uma ovelha perdida, talvez. Não cabe a nós julgarmos ou condenarmos, independente da situação. Entrou no tanque, vamos comemorar, porque é uma pessoa que está se entregando a Deus. Bom, vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, que eu pulei muita coisa aqui no meu resumo, imagina no capítulo completo. Se o irmão ficou com alguma outra dúvida, tem algum outro ponto que queira comentar, que tem bastante coisa nesse capítulo, deixa nos comentários, que eu vou estar lendo, vou estar respondendo, a gente vai estudar e crescer juntos. Se vocês pedirem oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nosso coração,
Que o Senhor, Pai, faça a obra necessária em nós, Pai. Que nós, como ovelha, como dracmas, que o Senhor, com o mesmo amor, venha até nós, nos ajude, Senhor, a nos recuperarmos e andarmos em Teus caminhos. Que seja tudo que aconteça em nossas vidas, todas as nossas ações, seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor amado. Que possamos, Senhor, tomar cuidado com as nossas atitudes, com os nossos hábitos. Que possamos tomar cuidado no nosso lar, Senhor amado. Te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito recaia sobre nós, que Ele transforme a nossa vida, Senhor, que possamos fazer tudo para a honra e glória do Teu santo nome, que possamos demonstrar o caráter perfeito de Cristo aos nossos redor, Senhor amado. Aqueles que estão ao nosso redor, aqueles da nossa casa, dentro da igreja, em qualquer lugar, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor nos transformou, que o Senhor mostre ao mundo que há esperança além daqui, que há uma vida, que há perigos aqui nesse mundo e uma vida eterna a ganharmos, nos entregando a Ti, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.